Aleluia! Alegria, queridos, estar aqui. Que bom ver esse Jesus vivo, continuando, fazendo a obra dele. Que bênção, que alegria ver a Juliana. É Juliana. Que bênção, glória a Deus. Esse Deus vivo que faz, Ele pode. É uma bênção, queridos. Que bom que Lena trouxe essa palavra, né? Esse salmo para nos lembrar, para nos trazer à memória essas verdades. E como é precioso estarmos juntos aqui. Eu me alegro. Senhor nos anima a cada dia mais quando estamos juntos. E eu quero aqui, em alguns minutinhos, ler um pouquinho da palavra junto com os irmãos. Eu não tenho coisas novas para falar. Eu tenho as mesmas coisas antigas. Quantos me suportam aqui esse tempinho? Suportam? Não há nada de novo. A palavra é a mesma. Mas é uma palavra viva que se renova dia após dia. A palavra do Senhor. Eu relacionei algumas coisinhas para falar, alguns versículos. E queria começar no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do versículo 14. Efésios 3,14 diz o seguinte: Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Essa palavra aqui, esse irmão escreveu, Epístola de Paulo aos Efésios, é a palavra do Senhor. Não é Paulo, mas é o Senhor, para mim e para você. Nós falamos aqui sobre a memória, né? Quando falamos sobre a ceia, o Senhor nos falou isso, né? Da nossa memória. Que bom que nós temos memória. E nós podemos pensar e relembrar tudo o que aconteceu. Algo que aconteceu muito distante de nós, há muitos anos, mas na memória. Eu trago isso aqui vivo, como isso aconteceu agora, semana passada. Amém? Amém? Esse tem que ser o nosso coração. O Senhor tem me feito lembrar dessas coisas, de pensar nessas coisas como elas acabaram de acontecer. A palavra de Deus é viva. Ela é um escrito como de um pai para um filho. Vamos raciocinar o que é isso? O que um pai pode fazer por um filho? Um pai que tem um profundo amor para com seu filho. Então, quando eu leio a palavra, na minha casa, onde eu esteja, quando eu estou lendo a palavra, eu não estou lendo um livro para eu raciocinar com o meu raciocínio e eu pensar se eu concordo ou não. Eu leio aquilo que o meu pai escreveu para mim, que eu preciso saber e que eu preciso viver. A relação de um filho para com o pai é de plena segurança. Semana passada, foi quinta-feira, Davi e Mateus dormiram lá em casa. Foi a primeira vez que Mateus dormiu lá em casa? Foi, né? De manhã cedo ele acordou, dormiram bem. Ele estava inquieto. Pai, cadê meu pai? Vô, me leva para minha casa. Nós moramos relativamente pertinho, né? Eu falei, Mateus, seu pai está ali, já vamos levar. E ele ficou assim, inquieto, porque a segurança que o filho tem para com o pai. Quando eu estou lendo a palavra do Senhor, não há dúvida no meu coração. Não pode pairar nenhum questionamento. Eu estou lendo a carta que um pai amoroso escreveu para o seu filho, que sou eu.
A palavra é viva. As coisas que aconteceram são reais. Não é fictício. Não é um livro que foi escrito por um homem tal. Foram pessoas conduzidas pelo Espírito Santo para deixar isso aqui registrado para mim e para você. A fé que eu preciso ter tem que ser a do Mateuzinho. Eu creio, não tem dúvida no meu coração. Amém? E eu fico olhando para Paulo falando para o Senhor: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Senhor. Eu me ponho de joelho diante do Senhor, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos. Compreender juntos com todos os santos. Guardar na minha mente, no meu coração, compreender, raciocinar e guardar isso no meu coração. Compreender juntos com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Que dimensão é essa desse Senhor? E conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que juntos, eu e você, nós conheçamos essa dimensão desse amor, desse Senhor. Juntos, não é só, mas eu preciso de vocês. Eu preciso do meu irmão no dia a dia. E o versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. É até um pouco difícil de compreender, né? Conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Não dá para entender com o nosso raciocínio natural. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Há uma plenitude do Senhor que nós temos experimentado e que ela é muito maior. Há uma dimensão profunda. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero ler, ainda junto com os irmãos, raciocinar um pouquinho, refletir um pouquinho, no capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Eu queria fazer algo aqui diferente com os irmãos. Será que nós conseguimos ler? Vamos ler alguns versículos de baixo para cima aqui. Eu queria que vocês não lessem o início. 2 Pedro, capítulo 1. Põe tua mão aqui em cima, aqui, se você está na Bíblia. Nós vamos começar com o versículo 10. Não leia o que está antes. Se você está no celular, coloca aí o versículo 10. Será que conseguimos? Versículo 10. Ele disse assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior,
confirmar a vossa vocação e eleição. Fomos vocacionados pelo Senhor. Por isso nós estamos hoje aqui. Por isso saímos da nossa casa hoje, estamos juntos aqui. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Não tropeçareis. Muitos tropeços nós estamos sujeitos a ele. Eu e você. E quantos que passam por nós, que passam pela igreja, que passam pelo corpo, que experimentam do Senhor e tropeçam. A palavra diz que aqueles que pensam que estão de pé, cuide-se para que não caia. Né? Bem claro isso. Então, nós temos que estar atentos todos os dias, de sermos homens e mulheres diligentes com o Senhor, com a palavra, com aquilo que Deus está construindo na minha vida. Amém? Tropeços, pecados, coisas que vão nos tirar do caminho. Então, esse versículo 10 nos chama essa atenção. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Que seja esse o nosso desejo. Eu não quero tropeçar, irmãos. Que você fale no teu coração com o Senhor. Senhor, eu não quero tropeçar. Me livre. Amém? Vamos subir a nossa mão e vamos ler o versículo 9. Diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E ele vai colocando uma curiosidade aqui, né? Do que está antes, né? Quando o versículo 10, quando nós lemos, ele fala, por isso, é aquilo que ele falou antes, né? Versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Que coisas? Vamos chegar lá. Vendo o sol que está perto, nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa memória, para que os nossos olhos sejam abertos, para não enxergar só o que está perto. Precisamos ir longe. O plano do Senhor é perfeito para mim e para você. Não se permita enxergar apenas a sua volta. Que a sua visão seja ampla, de olhar por tudo que Deus fez por você. Amém? Versículo 8. Vamos subir um pouquinho. E ainda tem surpresa aqui. Ele começa assim: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisas? Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. É o que nós queremos. Não é isso, queridos? Não sermos homens e mulheres que vivem parados, alienados, mas queremos dar frutos, frutos eternos para o nosso Senhor. Amém? E agora vamos ler do versículo 3 até o versículo 7.
diz assim, versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Amém? Então, o versículo, esse versículo que lemos agora, ele diz o seguinte, ele começa com a fé, né? Versículo 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Nós temos fé, né? Embora pode ser muito pequenina, mas por isso nós estamos aqui, porque cremos. E este é um princípio. Capítulo de João, versículo 38, do capítulo 7, que diz aí, um irmão, abra e leia, por favor, João 7, 38. Não vamos sair ainda de 2 Pedro, tá? Mas vamos ler o versículo 38 do capítulo 7 de João. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Para quem? Para aqueles que creem. Crê no Senhor Jesus e vai brotar água viva do seu interior. E tem sido assim com aqueles que se encontram com o Senhor. Como é gostoso nós vermos quando uma pessoa, como a Juliana, né, que está aqui tão fresquinha, se encontrando com esse Senhor. Que esse jorrar não pare na tua vida, Juliana. Que os anos sigam, que você alcance tudo aquilo que Deus tem para você como filha dele. Amém. Essa é a fé. Então aqui nós devemos associar com a fé, o que diz aí a palavra? Versículo 5. Com a fé associar o quê? Virtude. O que é virtude? Quando nós falamos assim, alguém, né? Falar de uma pessoa, a gente fala, mas fulano de tal, ele tem muitas virtudes, né? Costumamos falar isso na nossa língua, né? Qualidade, dom, né? É uma qualidade mesmo, né? É uma qualidade moral. E é assim, é uma disposição, né, de fazer o bem. Então, associar a fé, essa qualidade de ser homens que sejam homens de virtude, que tenham disposição de praticar o bem. A essa fé que você tem, nós precisamos ser esses homens. Que tenhamos virtudes, que você seja conhecido como um homem e uma mulher de virtude, que faz valer a tua fé, que põe em prática a tua fé. Um homem e uma mulher que faça valer aquilo que Deus fez por você.
apto para praticar o bem, para fazer o bem do seu próximo. Associar com a fé a virtude. Versículo 5. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio. Nós falamos há pouco tempo atrás aqui sobre domínio próprio, né? Então, o homem que não tem domínio próprio, a palavra compara, Provérbios compara que é como uma cidade que não tem muros, tem seus muros derribados. Ela está descoberta, né? Tem-se acesso fácil para saquear. Então, precisamos ser homens e mulheres que tenhamos domínio próprio. Domínio próprio é você ser um homem diligente, cuidadoso. Com o domínio próprio, qual é a sequência? Perseverança. O que dizer sobre perseverança? De homens e mulheres que estão firmes, prosseguem, que não se deixam atemorizar com os problemas, com as dificuldades que nos aparecem dia a dia. Deus, Juliano, não estamos livres de problemas, de dificuldades, de enfermidade, de falta de emprego, tantas coisas. Não estamos livres. Perseverança. E com a perseverança, a piedade. Piedade é uma compaixão. É assim, sermos gerados, ter uma compaixão gerada dentro de nós pelo nosso próximo, por aquele que passa uma dificuldade, por aquele que está com uma dificuldade que eu posso ajudar. Amém? Com a piedade, fraternidade. Fraternidade vem da palavra, é uma palavra em latim, frater, não sei se é assim que fala, mas que é irmão. É um laço de união entre irmãos. Fraternidade. E depois da fraternidade é o quê? Por último, o amor. Que é o maior de todos. Essa associação nos garante essas verdades que nós lemos nos versículos seguintes. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Então, por essa situação, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Eu queria terminar lendo o versículo 2 desse mesmo capítulo. Ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça de Deus seja multiplicada na sua vida, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é tão clara, Senhor, que é tão límpida, Senhor. Nós podemos compreender com a nossa mente, com o nosso coração. Queremos, assim, de todo o nosso coração, exaltar e bendizer ao Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, Senhor, a seguirmos esse caminho que o Senhor nos chamou, amando e servindo ao Senhor com a nossa mente, com o nosso coração
e com as nossas atitudes, no nosso dia a dia. Eu peço a tua bênção sobre meus irmãos aqui, que eles possam, a cada dia, ouvir a tua voz e seguir no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Que sejamos esses. Amém.